Era na mamaya sobredera na mamara la manayerera na mamayerere. Ora na mamaya socorro broste que. Lera na mama socorro broste querere. Era na mamaya soro na mamara na mamara na mamayere. Ramasto coro broste kera namasto coro boste rebaha manaste. Limbiasto ko homboste ke e en bahamanayasto ko babas. Ke bakamaste ke e en bakahamanayasto bakata amaste e eyaste imbia hamanasto combradaste. Himiaste ke mahamanayasto ko ombasti imbie ke de eyaste be era labadaste kimiasto bahamanaste. Che bahamanaste ki biahamanasto ombroste che erebraste che rabrasti le meniniosto corobraste che rahamanayasti imbiahamaste che baste che hamanayasto coro obadasti ibiahabadaste le meniniamasto co ombahamanayasti imbieste che hamanasti lebe che da hamanasto o ombahama Yamasto ko ombaste ke eyasti biridiasteri. Rambaste ke hemenasti imbiahamanaste. Lemene ke bahama amasto ko ombahamaste embahamanasti ki. Yobo doste kere de ama onya bahamanasti ki miahamanaste. Sim, é verdade, o fogo é meu, assim diz o Senhor. O fogo é meu, assim diz o Senhor. Mas o altar e o sacrifício é você quem faz. O altar e o sacrifício são seus. O altar e o sacrifício são seus. E não se engane, o sacrifício vai sim custar algo a você. Se fosse de graça, não seria sacrifício. Se fosse leve, não seria sacrifício. Se não te custasse alguma coisa, não seria sacrifício. Mas sem sacrifício, sem fogo. Com sacrifício, com fogo. A escolha é sua. Você quer uma vida sem fogo ou você quer uma vida com fogo? Você quer uma vida sem o meu fogo ou você quer uma vida com o meu fogo? O fogo do Senhor, Ele destrói tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que não é para ficar, tudo aquilo que está só ocupando espaço, tudo aquilo que é entulho, tudo aquilo que é sujeira, tudo aquilo que não deveria ficar. O fogo do Senhor destrói todas essas coisas. Mas o que é precioso, o fogo de Deus refina, o fogo de Deus purifica, o fogo de Deus prepara, o fogo de Deus santifica. E nesse dia está diante de você a escolha. Qual vida você quer?
Uma vida sem o fogo de Deus ou uma vida com o fogo de Deus? Eu não sei quanto a vocês, mas eu já fiz a minha escolha há muito tempo. Tem uma canção bem antiga, em inglês, um hino bem antigo que diz: May the fire in my altar never run out. Que o fogo em meu altar nunca se apague. Que o fogo em meu altar nunca se apague. E para que o fogo em meu altar nunca se apague, eu preciso continuar trazendo sacrifício. Sacrifícios de louvor. Coisas que me custam. Lá em 1 Reis, no capítulo 18, tem uma história que é bem conhecida, quando Elias está lá no Monte Carmelo. E os profetas de Baal, eles também estão lá. E os profetas de Baal tentam fazer um sacrifício e tentam fazer com que aconteça alguma coisa, mas nada acontece. E aí chega a hora de Elias, e a partir do versículo 32 diz que com as pedras Elias construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Repita comigo assim: sacrifício. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente. E eles fizeram de novo. Façam pela 3ª vez. E eles fizeram de novo. E a água, ela escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Elias preparou o altar, apresentou um sacrifício e fez uma oração. E o versículo 38, Deus dá a resposta dele, diz assim: então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água na valeta. O fogo do Senhor, ele foi derramado sobre o sacrifício. E aí depois que isso tudo aconteceu, o povo começou a glorificar ao Senhor, começaram a se prostrar a Ele. Os profetas de Baal foram presos, você pode ler 1 Reis 18 depois. E aí talvez você esteja pensando: Luciana, mas você estava falando para a gente uma história que está no Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente não precisa de sacrifício. É verdade. No Novo Testamento nós não precisamos de um cordeiro. Nós não precisamos de um animal. Porque Jesus, ele já pagou esse preço. Amém? Mas existem sacrifícios que nós precisamos fazer na nossa vida. E você sabe, eu imagino que você está pensando em alguns sacrifícios que você já fez. Alguns momentos de lazer que você já precisou sacrificar pelo Senhor. Algumas horas de sono. E deixa eu dizer uma coisa para você: o meu sacrifício não vai ser igual ao sacrifício de Carla. Eu sei o que custa para mim, ela sabe o que custa para ela. Tem coisa que para mim é muito fácil de fazer, mas para Carla é mais difícil. Mas tem coisa que para Carla é super tranquila e para mim me custa. E eu quero mostrar para você uma história de uma mulher que pagou um preço, dentre muitas, no Novo Testamento. Mateus capítulo 26, você pode sentar um pouco. Vocês também. Se Dudu quiser continuar aí fazendo, né?
Mateus capítulo 26, a partir do versículo 6. Diz assim: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela fez a fim de me preparar para o sepultamento. E eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Jesus poderia dizer: eu lhe asseguro que lá em Leiria, no dia 8 de junho de 2022, no encontro de avivamento, a história dessa mulher vai ser contada. E quando os discípulos viram aquilo, o preço de um salário de tanto tempo, eles ficaram indignados. E se você for para outros textos, né? Esse texto também está lá em João 12 e Marcos 14, se não me engano. Essa mesma história. Você vai ver que um dos discípulos, e o discípulo que cuidava do dinheiro, era Judas. Olha uma coisa boa. Gente, tem umas coisas que eu acho muito interessantes no reino de Deus. Porque Mateus era publicano. Então, pela lógica, era para Mateus ser o cara que ia cuidar do dinheiro. Porque ele já mexia com o dinheiro antes. Mas com as coisas de Deus não precisa ser pela lógica, não. Eu não sei quem aqui serve na igreja. Se você já teve a oportunidade de servir na igreja, você começa a servir na igreja, você faz coisas que você nunca imaginou que você sabia fazer. Não é assim? Você faz: gente, eu consigo fazer isso. Impressionante. Pois é. E aí estava lá Judas, bonitinho, cocadinha de sal, como a gente diz lá no Brasil. Senhor, podia ter vendido e dado aos pobres. Mas aquela mulher, ela estava pagando um preço. Deus sabe que para ela estar ali, entrar naquela casa, fazer o que ela fez diante daquelas pessoas, não era só o preço do perfume, era o preço de se ajoelhar, era o preço da atitude, era o preço do que ela estava fazendo. E quando os discípulos falam: para que isso? Por que isso? Essa história nos ensina algo muito importante. Que a gente não tem que medir o nosso preço pelo preço do outro. Você sabe o que custa para você servir ao Senhor. Eu sei o que custa para mim. Mas eu posso te garantir, se tem uma coisa que eu posso te garantir, e eu tenho servido ao Senhor por mais da metade da minha vida. Não tão longa, mas é mais da metade. O que eu posso te garantir é que vai te custar alguma coisa. Vai ter hora que vai doer. Vai ter hora que você vai querer chorar. Vai ter hora que você vai querer desistir. Vai ter hora que você vai dizer: eu não precisava estar passando por isso. Se é que você já não disse, né? E está lembrando aí. Fazendo a viagem pela trilha da memória agora. Eu já quis desistir. Eu já quis olhar para trás e dizer: eu estava vivendo uma vida muito boa. Para que isso agora? Mas todas as vezes que esses pensamentos, eles tentam chegar na minha mente. E eu posso dizer uma coisa para você: a gente não pode impedir que um pensamento chegue na nossa mente. A gente pode impedir que ele fique. Quando chega, você vai ter que decidir. Ou você alimenta aquilo, ou você bota para correr.
E aí todas as vezes que esse tipo de pensamento começa a querer chegar na minha mente, eu lembro do preço que Jesus pagou. E aí quando eu lembro do preço que Jesus pagou, eu lembro que nenhum preço que eu pague, por mais alto que seja, por mais que me custe tanta coisa, nunca vai se comparar ao preço que Ele pagou. E aí depois eu lembro que a vida com fogo, ela é melhor do que a vida sem o fogo. E aí eu lembro também que para ter fogo tem que ter sacrifício. Não tem a música, eu nem sei como é em português. Ai, mas eu sei em inglês. You provide the fire, I provide... Não sei não, gente. O Senhor proveu o fogo e eu provei o sacrifício. Carla sabe. Olha aí. E aí eu lembro que precisa ter sacrifício para ter fogo. E aí eu lembro que quem quer o galardão do profeta vai ter que pagar o preço que o profeta paga. Quem aqui já admirou grandes homens e mulheres de Deus no ministério? Você olha assim e faz uau. Você vê um maneco e faz uau. Né? Pra quem conhece maneco. Gente, maneco é assim. Quando Deus usa maneco pra falar alguma coisa pra mim, eu tenho que ficar bem atenta. Eu sempre fico atenta. Mas eu fico atenta. Aí depois que eu recebo a palavra, eu sento, anoto para depois pesquisar. Porque só as palavras não vai ser tipo assim, você vai viajar para tal lugar. É tipo assim, lá em Jeremias 37, versículo 12, isso está operando sobre a sua vida agora. Você fica, cri, o que é que está escrito em Jeremias que eu não lembro? Você vê um mestre, quem se identifica com a unção de mestre, você vê um mestre ensinando, um mestrão assim, você fica, gente. Você vê um pastor, nós temos um pastor de pastores, nós temos vários, né? Mas tem um pastor que eu admiro muito lá no Brasil, que é o pastor João Roberto. Gente, pastor João conta que fez um cuscuz e você sai assim, recebeu um ensinamento do homem ensinando como faz um cuscuz. E é uma coisa muito simples, é massa, água, sal, bota na cuscuzeira, acabou. Não tem muito o que fazer não. Quem erra nisso é uma pessoa, e eu conheço gente que é. Mas o homem vai ensinar a fazer um cuscuz, você sai edificado. Por causa da unção que está operando ali. Eu tive a oportunidade de viajar por alguns anos com uma grande mulher de Deus, que, minha gente, de verdade, o chão treme quando a mulher começa a orar. Gabriel conhece. Carla conhece também. Mateus. O chão treme, parede treme. Você tem noção, é um negócio assim, é fora de série. Mas quando eu tive a oportunidade de viajar com essa mulher bem específica, eu pude ver o preço que ela paga. Ela não dorme uma noite inteira. E eu gosto de dormir, viu? Eu acho impressionante quem tem dificuldade para dormir. Que isso é uma coisa que eu não conheço, graças a Deus. E nem vou conhecer nunca. O meu preço não é igual ao seu preço. Mas nem o meu, nem o seu se compara ao preço que Jesus pagou. Então você quer viver uma vida cheia do fogo de Deus, e eu vou dizer, viver uma vida cheia do... Gente, a vida com Deus, ela tem umas características que eu gosto de falar da vida com Deus. A vida com Deus é impressionante, porque você nunca sabe o que vai acontecer. É uma caixinha, é uma caixona de surpresa, porque não dá para ser uma caixinha, é uma caixona. A vida com Deus é divertida, porque se você não anda com o Senhor e se diverte, tem umas coisas que você desespera e depois que passa você vai... Eu estava desesperada com aquilo ali. E é surpreendente. Mas você quer desfrutar de tudo que a vida com Deus pode oferecer para você? Se prepare, você vai ter que pagar um preço. Jesus pagou. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mas o preço não é caro demais, comparado com o que Ele fez. E nós começamos o culto hoje cantando, Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti,
Tudo é para ti, tua é a glória. Tua é a glória. Tudo é teu. Tudo é teu. E Pai, nessa noite nós oramos. E nós selamos com o nome de Jesus tudo aquilo que foi feito aqui pelo Senhor em nós nessa noite. O Senhor fez algo em nós nessa noite. O Senhor fez algo em nós nessa noite. O Senhor fez algo em nós nessa noite. E Pai, em nome de Jesus, eu declaro que isso que o Senhor fez em nós não será perdido, nós não deixaremos que se perca. 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 Nós pagaremos o preço. Nós quebraremos o vaso, nós derramaremos o perfume. Nós daremos os sacrifícios de louvor. Nós nos prostraremos aos teus pés. Nós nos renderemos a você. Nós nos renderemos à sua vontade. Nós nos renderemos ao teu senhorio. Nós nos renderemos às tuas direções. Nós nos renderemos ao teu querer. Pois tudo vem de ti. E tudo é teu, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode ficar em pé um pouco? Eu queria que nós juntos como igreja, nós orássemos pelos nossos pastores. A Bíblia diz que é bíblico orarmos pelas autoridades. Nós vamos orar por eles. Pelo pastor Gleison, pela Marina, pela sua família. E eu quero que você faça a sua oração por eles, desejando para eles aquilo que vocês desejam para vocês. Pai, muito obrigada, Senhor, pela vida do pastor Gleison e de Marina, de Mateus e de Lucas. Nós colocamos, Senhor, nessa noite a vida deles diante do Senhor. Nós apresentamos a vida deles diante do Senhor. Nós apresentamos, Pai, os seus sonhos, desejos, projetos, aspirações, os desejos que eles têm como família. Nós apresentamos, Senhor, a família, essa instituição tão sagrada. Nós apresentamos esta família diante do Senhor nessa noite. E nós declaramos em nome de Jesus a tua graça sobre a vida deles. Nós declaramos em nome de Jesus o teu descanso sobre a vida deles. Nós declaramos em nome de Jesus o repouso do Senhor. Nós cremos que eles irão olhar para os pássaros e eles verão que assim como os pássaros não mendigam, assim como os pássaros têm sempre suprimento, o suprimento chega para eles. Nós declaramos em nome de Jesus surpresas da parte do Senhor chegando para a vida deles. Nós declaramos em nome de Jesus respostas que eles têm desejado, respostas que eles têm esperado, respostas que eles têm precisado chegando até eles em nome de Jesus. Nós declaramos em nome de Jesus que Mateus e Lucas serão crianças referência nas suas escolas. Eles serão os melhores das suas salas. As outras crianças vão olhar para a conduta deles. Nós declaramos em nome de Jesus uma sabedoria divina operando na vida deles, em nome de Jesus. Eles vão aprender mais rápido do que as outras crianças. Eles vão desenvolver mais rápido. Nós oramos em nome de Jesus. Nós declaramos em nome de Jesus revelações e insights divinos. O Senhor compartilhando com o pastor, com a Marina.
Nós cremos, Senhor, no Senhor mostrando coisas ao coração deles. Nós cremos, Senhor, em nome de Jesus, no Senhor preservando a vida deles. Nós declaramos a unção, o sangue de Jesus cobrindo essa família, preservando a vida deles. Nós declaramos em nome de Jesus o bálsamo do Senhor operando sobre a vida deles. Descanso, 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 descanso. Pai, nós oramos por provisão de tudo aquilo que eles têm desejado, tudo aquilo que eles precisam e tudo aquilo que eles desejam. O Senhor é o Deus que vê antes e provê. E nós chamamos passagens aéreas, nós chamamos estadias de hotéis, nós chamamos viagens de férias, não viagens para ministrar, nós chamamos viagens de férias para descansar. Nós chamamos um tempo em família. Nós chamamos todas essas coisas. E elas estão vindo. Muito obrigada, Senhor, pela vida dos nossos pastores. Muito obrigada, Senhor, porque eles estão aqui nesse tempo para cuidar de nós. Nós somos tão gratos pela vida deles. Nós somos tão gratos porque aprove ao Senhor que nesse tempo eles estivessem aqui. Nós somos tão gratos porque eles decidiram pagar o preço. Eles deixaram a sua terra por 2 vezes. Eles deixaram o Brasil, eles deixaram a Inglaterra, porque eles decidiram pagar o preço. Muito obrigado, Senhor, pelo galardão que eles irão receber. Nós nos alegramos pelas bênçãos que vão chegar até eles. Nós nos alegramos pelos presentes esperados e pelos presentes inesperados que chegarão até eles. Nós nos alegramos pela provisão, nós nos alegramos pela honra, nós nos alegramos porque chegará para eles tudo aquilo que eles têm precisado e desejado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Raquel.